Nós conversamos agora na 98 News com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Ministro, muito obrigado por estar conosco nessa nossa segunda semana de 98 News, em que a gente está colocando Minas Gerais à frente de praticamente tudo, que é a nossa pauta principal. A economia, mas o estado de Minas Gerais também, e é bom, evidentemente, ter um ministro mineiro conosco. Muito obrigado pela companhia aqui na 98 News. Eu que agradeço, Guilherme. Quero parabenizá-lo pelo jornalismo, que já é conhecido, que você pratica. Quero parabenizar e felicitar pela inauguração da 98 News. Eu tenho certeza que será um novo instrumento para fortalecer a boa notícia, a notícia isenta, a notícia sobre a economia, a notícia sobre a necessidade do crescimento econômico com resultados sociais da nossa querida Minas Gerais. Então vamos tratar de assuntos importantes agora, ministro, especialmente primeiro sobre mobilidade. Temos para a próxima semana uma expectativa já de longo tempo de uma solução para anel rodoviário do ponto de vista da transferência e municipalização do anel para a capital. Como é que vai ser a participação do governo federal? Isso já está completamente desenhado. O governo vai ceder algum tipo de recurso para fazer os primeiros reparos e os primeiros ajustes necessários para o anel rodoviário. Quando é que isso deve começar? Primeiro, é importante destacar que toda vez que se trata desse tema, eu realmente me emociono, porque não foram menos de uma dezena de vezes que eu tive com meu saudoso amigo, ex-prefeito de Belo Horizonte, Fuad Norman, defendendo a municipalização desse anel. Eu fui secretário de Estado no governo Anastasia com o Fuad, e o Fuad deixou uma lacuna que não vai ser preenchida nunca, de um homem público extremamente decente, determinado, com elevado espírito público em defesa dos mineiros, e em especial nos últimos anos em defesa dos belo-horizontinos, fazendo esse registro para poder nunca nós belo-horizontinos que amamos Belo Horizonte, amamos Minas Gerais, esqueçamos que o Belo Horizontino teve lucidez de reconduzir o FOAD, e eu tenho certeza que ele entregaria uma Belo Horizonte muito melhor para todos. Segundo, dizer que essa municipalização é resultado desse trabalho do FOAD. Eu tive com ele, com o ministro Renan, por muitas vezes, já registrado, inclusive pela imprensa, e ele tinha um grande sonho de cuidar com muito zelo do anel rodoviário, que se tornou uma grande avenida dentro da capital dos mineiros. E agora nós vamos aí, em homenagem ao FOAD, entregar, eu e o ministro Renan, por determinação do presidente Lula, entregar isso aos belo-horizontinos. E o FOAD dizia que ele teria recurso, que a prefeitura é uma prefeitura que tem recursos suficientes para poder manter o anel rodoviário. O governo federal já tem feito a restauração do anel rodoviário, como tem feito de diversas rodovias federais que se encontravam no final de 2022, quando nós ascendemos ao governo, de forma extremamente desastrosa. Nós praticamente não tivemos investimento público nas rodovias federais de Minas nos últimos anos. Nós estamos melhorando essa condição sob a liderança do ministro Renan. Vamos municipalizar o anel atendendo ao pedido do saudoso Fuad, e agora entregando para o atual prefeito, vice-prefeito e que ascendeu ao cargo. Esperamos que ele faça o que o Fuad tanto planejou o anel rodoviário. Juntamente com a municipalização, nós vamos anunciar 63 milhões de reais para resolver dois gargalos do anel rodoviário, ali no trecho da Arena MRV e na Avenida Cícero Delfonso, no trevo da 262 do anel com a BR-040. E nós temos o compromisso do prefeito que ele continuará resolvendo os outros gargalos do anel. Nós vamos deixar o anel completamente restaurado, sinalizado, em condição de uso, para melhorar a trafegabilidade do mineiro. Eu sou usuário do anel, eu moro no bairro Buritis, na beira do anel rodoviário. Portanto, e o meu escritório sempre foi na Pampulha. Infelizmente, nos últimos 2 anos e 4 meses, mas com muito orgulho, eu não tenho tido tempo de estar em casa, ver meus filhos, estar com a família. Estou muito dedicado a esse projeto. Esse projeto é um projeto que me entusiasma muito, ter a oportunidade de conduzir os destinos do setor elétrico, do setor de petróleo, gás, biocombustível e do setor mineral do país. Ser
tenho 8 empresas públicas vinculadas ao Ministério, inclusive a Petrobras, que é a maior do Brasil, que a gente tem mantido pulso firme para baixar o preço do combustível. E as pessoas não notam, mas cada um que for à bomba hoje, vai na internet e procura ver o preço de dezembro de 22. 3 anos depois, nós estamos mais barato que dezembro de 22. E agora, semana que vem, eu vou ter a alegria de segunda-feira à noite, 20 horas, estar no Anel com o ministro Renan, entregando o Anel a Belo Horizonte, com esses recursos, e eu quero e espero que o prefeito conduza aos destinos do Anel com muito zelo, já que ele é fundamental para a preservação de vidas humanas e para o desenvolvimento econômico da capital dos mineiros. Deixa eu também lhe perguntar sobre uma questão agora de energia, ministro, porque temos a perspectiva com a nova tarifa social de alcançar exatamente quantos milhões de pessoas em Minas Gerais e como é que essa conta está sendo organizada para ser paga? De onde sai o recurso para subsidiar, né, essa conta? Eu estou tratando da palavra subsídio como, me corrija se eu estiver enganado, se é assim que ela está desenhada, para atingir quantos milhões de beneficiados aqui no estado? Muito importante a pergunta, Guilherme, para nos dar uma oportunidade de corrigir, inclusive, a malícia dos setores econômicos contrariados com a medida. No setor elétrico brasileiro não tem jeito de se agradar todo mundo. Ou você vai agradar quem mais precisa e a classe média brasileira, que também precisa, porque vem muito pressionada pela inflação nos últimos anos, ou você vai agradar os grandes geradores de energia, os grandes empresários, e vai agradar uma parcela muito pequena que está no mercado livre. Quero aqui dar um exemplo. Nós temos 90 milhões de unidades consumidoras no Brasil. 90 milhões de pessoas pagam energia no Brasil. Só 80 mil pessoas estão no mercado livre. O que é o mercado livre? É aquele que pode escolher de quem e de qual fonte comprar energia. Portanto, há um oligopólio das distribuidoras, a CEMIG, a Coelba, as distribuidoras vendem energia ao preço que ela quer para o consumidor, porque ela tem um monopólio. Nós, para prestigiar a classe média do Brasil, nós, até dezembro de 27, na medida provisória enviada ao Congresso Nacional, formulada pelo Ministério de Minas e Energia e enviada pelo presidente Lula, vamos abrir o mercado. O que isso quer dizer? Quer dizer que vai ter concorrência. O que é concorrência? Nós todos sabemos. Se tem um supermercado só em Sabará, ou em Raposos, ou no bairro São Benedito, ou em Venda Nova, eu conheço cada palmo dessa nossa cidade, viu, querido Guilherme? Santa Efigênia, Alto Vera Cruz, eu já andei muito por cada palmo da nossa capital e por toda Minas Gerais, como representante dos mineiros. Se tem mais supermercado, mais concorrência, menor preço consumidor. Então, para contemplar a classe média, nós vamos de julho de 26 até dezembro de 27, a gente vai abrir o mercado, ninguém vai ter mais um monopólio e pretende-se com isso que a energia caia em torno de 20%. Porque esses 80 mil unidades consumidoras que estão no Mercado Livre, que não é o industrial, não é o comerciante, é a grande indústria, é a Braskem, são as grandes companhias. Essa foi beneficiada numa reforma lá atrás, em 2018, no governo do presidente Temer, que deixou adstrita a alta tensão, que não usa o fio que está lá, que só usa a alta tensão, que pode comprar de qualquer fonte. E a primeira etapa, e mais tão importante quanto, foi fazer justiça social. 60 milhões de pessoas no Brasil deixarão de pagar a conta de energia. 17,5 milhões de famílias. Em Minas Gerais, 5 milhões de pessoas deixarão de pagar a conta de energia. Quem é essa pessoa? É essa pessoa que mora nos grandes aglomerados, que mora nas grandes vilas, que mora no Jequitinhonha, no Mucuri, no norte de Minas, que consomem até 6 lâmpadas, uma geladeira, um fogão, um ferro de passar roupa e um carregador de telefone. Essas pessoas, elas estão, na maioria, no sistema que nós chamamos de off-grade. Você sabe que o presidente Lula lançou no primeiro mandato, e nós estamos concluindo agora em 27, o maior programa de combate à pobreza energética do planeta, que foi o Luz para Todos, que tirou da escuridão 17 milhões de famílias.
Hoje eu estou entregando, eu tive a emoção outro dia de, por vários quilômetros no Rio Amazonas, entregar centenas de kits e instalar, de kits que a gente chama de kits com bateria lacrada e placa solar para os consumidores daquela região. E esses consumidores recebem 80 quilowatts e eles não estão sequer ligados na rede. Eles não usam a estrutura física do setor elétrico. E o que nós fizemos? Estamos lá entregar o kit. É justo que essa pessoa pague energia? É justo que fica barato para a distribuidora ir lá entregar uma conta R$ 1 por quilowatt. Então, nós estamos isentando essas pessoas. O programa vai chamar Luz do Povo, é o maior programa de inclusão energética, já que nós fizemos Luz para Todos, para combater a pobreza energética do Brasil. E isso vai entregar às pessoas dignidade e custa 3, aí você me pergunta, de onde está vindo o custo? Está vindo o custo porque na terceira etapa da reforma, a reforma está dividida em 3 eixos. O primeiro eixo é o combate, o Luz do Povo, a nova tarifa social. O segundo eixo é a abertura de mercado. E o terceiro eixo, nós estamos tirando das geradoras subsídios, respeitando os contratos, a segurança jurídica, a previsibilidade, mas nós estamos tirando subsídios que não são mais necessários e que elas querem continuar com esses subsídios. Então, nós estamos financiando e invertendo a lei Robin Hood ao contrário. A lei Robin Hood era o rico pagar. Agora, no setor elétrico, infelizmente, por causa dos lobbies dos últimos anos, o rico paga pouco e o pobre paga muito. Agora não. Agora nós estamos corrigindo e fazendo justiça tarifária. Eu sei que o setor elétrico é muito difícil de ser compreendido, mas todas as pessoas que se debruçarem em cima do setor elétrico vai ver que a reforma é muito justa e correta. Aqueles que estão indo para a imprensa, muitas vezes, para dizer versões diferentes da realidade, é porque não conhecem do setor ou então estão sendo financiados pelos interesses contrariados. O nosso interesse, o interesse do governo do presidente Lula, é simplesmente entregar um país mais igual, mais justo, mais solidário, mais fraterno. Ministro, quero lhe fazer uma última pergunta aqui nessa nossa conversa. Evidentemente que o senhor está mais do que convidado para vir aqui aos estúdios da 98 News para tratarmos desse e outros assuntos que temos a conversar, mas eu não posso deixar de passar sobre terras raras. Nós tivemos na última semana a inauguração aqui do Instituto de Terras Raras, que fica aqui em Lagoa Santa, e cada vez mais estamos vendo o quanto o mundo olha para este ativo e em abundância em Minas Gerais e as capacidades e potencialidades que ele tem para abrir mercados para além dos já existentes. Queria perguntar para o senhor, do ponto de vista do Ministério, o nível de regulamentação que se tem hoje já é satisfatório para lidarmos com isso no mercado internacional? O senhor vê a necessidade de criar alguma outra regulamentação ou de ter algum ajuste para que essa exploração seja feita, cidades como Araxá e outras? O senhor vê algum impeditivo para que isso aconteça da maneira como está atualmente? Não, Guilherme, não é o suficiente. Por isso, esse novo potencial do Brasil, que são os minerais críticos e as terras raras, nós estamos muito debruçados para lançar até o final do ano uma política que nós estamos chamando de MEL, Política para a Energia Limpa. Porque as terras raras, por exemplo, o país mais avançado do mundo, eu estive agora com o Xi Jinping discutindo uma política de parceria para que a gente possa separar o térbio, o mônio, o neodimínio, o prazodimínio, o samário, que são metais que produzem o ímã, por exemplo, das pás eólicas, que produz os ímãs utilizados nos nossos motores elétricos modernos. São fundamentais para a transição energética que a gente está implementando no mundo e no Brasil, que começou sob o alicerce da sustentabilidade e hoje é uma nova economia que gera emprego, que gera renda e que nós estamos estimulando no Brasil. Ninguém em Minas Gerais sabe, por exemplo, que nós temos centenas de indústrias eólicas no Nordeste brasileiro, mas nós, em Minas Gerais, temos também centenas de usinas solares no norte de Minas, Janaúba, Januária, Montes Claros e ali Várzea da Palma,
verdadeiros mares de placas elétricas, gerando energia limpa e energia sustentável para todos os brasileiros. Graças ao sistema de transmissão que nós temos no Brasil, a gente hoje produz energia em Minas Gerais e manda para o Pará. Produz no Pará hidrelétrica e manda para Minas Gerais. Então, é um setor extremamente importante para a economia mineira, tanto a economia do lítio, quanto a economia do minério de ferro de baixo carbono. Nós estamos trabalhando agora, fazendo uma política do mineral que a gente chama de mineral de baixa redução, um mineral que vai ser um minério de ferro com menor emissão na produção de aço. São políticas públicas extremamente inovadoras. Nós estamos com um grupo de técnicos de primeira qualidade, não só do Brasil, como da China, dos Estados Unidos. O Brasil é um país plural, o presidente Lula conversa com todos os países, e isso tem facilitado muito que o ministro de Minas e Energia do Brasil, mineiro Alexandre Silveira, esteja trabalhando com todos para elaborar políticas que venham estimular o desenvolvimento econômico desses grandes potenciais dos minerais críticos, em especial das terras raras e do lítio. Tudo isso com a ótica de deixar resultados sociais para a sociedade, porque não adianta levar os minerais e a gente não deixar resultado para a sociedade onde esses minerais é tirado. Então, nós estamos trabalhando muito fortemente e esse ano ainda nós vamos apresentar uma política que vai ser muito inovadora e muito moderna, porque nós estamos ouvindo o mundo inteiro para os minerais críticos no Brasil. Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, muito obrigado pela conversa aqui conosco na 98 News. Até uma próxima oportunidade aqui conosco também em Minas Gerais. Eu é que agradeço, Guilherme. E não poderia também me dar um minutinho só para dizer que eu estarei com o ministro Renan aí, segunda e terça-feira, fazendo um balanço dos 100 dias de obra da duplicação da BR-381. O pavimento restaurado, o buraco tapado, sinalização, e agora espero que nos próximos meses, com alguns trechos já começando a duplicar. Uma obra fundamental que nós estamos transformando de rodovia da morte para a rodovia da prosperidade e da vida, que foi de um grande sonho da minha vida pública, que eu tive a alegria de bater o martelo na B3, uma obra de 9 bilhões de reais, junto com o ministro Renan, e que será uma grande entrega para todas as mineiras e mineiros. São muitos desafios, ainda tem muita coisa por fazer, mas eu quero aqui registrar mais uma vez o meu compromisso de continuar fazendo a boa política, que é discutir os problemas reais da sociedade e buscar soluções. Não é buscando lead na rede social que nós vamos resolver os problemas da sociedade. É conversando sério e construindo políticas públicas a favor do Brasil.